Gente, vamos lá, então essa é a Ana, que eu Oi. prometi que a gente ia trazer ela aqui pra vocês, pra ela contar um pouquinho de toda a história dela. Então preste bem atenção, que tem muita vivência, muito aprendizado Sim. aí do que ela realmente viveu, que é muito importante pra vocês, que, principalmente pra quem tá começando, que o kit é realmente com esse foco pra quem tá começando seu negócio agora. Então tem muita dica legal aí. Sim, vamos conversar bastante aqui. Oi, gente, então, eu sou a Ana e eu vou contar aqui pra vocês um pouquinho de como começou. Há uns 5 anos atrás, mais ou menos, eu tinha entre uns 17 e 18 anos, assim, eu era bem novinha. Mas eu já tinha como objetivo, já tinha um objetivo de vida, então eu já fui à luta do que eu queria, né? Então eu comecei no ramo das semijoias, né? No começo só eu vendia. Aí depois foi uma menina conhecida começou a me perguntar assim, como é que fazia pra vender e tal. Só que no começo muita gente tem medo de investir, medo do começo, né? Como é normal. Então, daí tinha muita menina que me perguntava como é que fazia pra vender e tal, mas como elas tinham medo de investir, aí foi onde me surgiu a ideia. Por que não montar uma rede de meninas pra revender pra mim, no caso, um grupo de vendedoras no consignado. Então, daí foi aí que comecei. Daí foi uma indicando a outra, conhecida, né? Às vezes uma parente, uma vizinha. Mas eu sempre tomava muito cuidado em não colocar gente muito conhecida, porque no começo, como eu também vendia, a gente tem que cuidar para essas vendedoras não atrapalhar a nossa venda. Então, como eu no começo vendia, eu sempre tomava muito cuidado com isso. Aí depois foi indo, eu fui montando os kits, levando para as vendedoras, e até que eu cheguei num grupo de 15 meninas. Quando eu cheguei num grupo de 15 meninas, eu não tinha mais tanto tempo para mim vender. Então foi aonde eu comecei a dar mais foco nesse grupo de vendedoras, gerenciando todas elas, e daí eu acabava não vendendo tanto venda direta minha. Eu fiquei no foco mais de cuidar desse grupo de meninas daí. Gente, uma coisa que é muito importante falar, pra Flávia chegar nesse nível de ter 15 vendedoras, cara, eu tenho certeza que ela teve que bater muita porta, com certeza, pra ela chegar no nível de venda que ela saia da rua e fique só gerenciando o negócio dela, sabe? Porque gerenciar um time de 15 mulheres com 15 mostruários na rua é muita coisa. Então, assim, toda a experiência que ela teve com a venda foi muito importante para que ela pudesse chegar nesse time de 15 vendedoras. Gente, olha só, aqui a gente vai dar algumas dicas extras de todo o aprendizado que a Flávia tem com o time de vendedoras, de algumas dicas que ela dava para as clientes dela. Eu acho que vamos começando pela questão do mostruário, que é bem importante. A gente trabalha com muita rotatividade de peças e a gente, como revendedora, acaba se empolgando na hora de comprar as peças e compra, às vezes, muita coisa do que as tuas clientes, tipo, normalmente compram, sabe? Isso é uma coisa que tem que cuidar. Tipo assim, no começo, vai devagar, não se afoba, não se apressa, porque, como eu falei, tudo tem um início. Então, assim, primeira compra. Eu quero comprar um monte pra mostrar que eu tenho produto. Não, não é assim. Às vezes é mais vantajoso tu comprar menos e mais vezes do que comprar um montante grande, né? Comprar bastante peça e demorar mais a ter novidade para mostrar para tuas clientes. E o que elas querem é ver novidade. Todo mês elas querem ver peça nova no teu mostruário. Então começa aos poucos, compra aos poucos e compra com mais frequência. Compra a cada 15 dias, compra uma vez por semana, uma vez por mês, mas compra sempre para sempre manter o teu estoque atualizado. Muito importante também para quem está começando são as formas de pagamento. Eu sei que no começo a gente quer mais vender, né? Ver que o nosso produto tá saindo. Mas não adianta às vezes a gente vender quantidade e não receber. Porque o nosso lucro acaba ficando na rua, então isso desanima muito. Então, tipo, uma coisa que tem que tomar muito cuidado é saber para quem tu tá vendendo. Claro, nem sempre a gente vai vender para pessoas conhecidas. Às vezes a gente tem que se arriscar também para fazer clientes novos. Mas assim, sempre pedir uma entrada, pelo menos 30% do valor, 50%, não sei, pelo menos pegar um pouco de entrada pra te ter o valor do teu custo, né? Pra te não ficar devendo, enfim, pra te não se enrolar nos teus pagamentos. E máquina de cartão também, às vezes, é muito importante pra te estar divulgando no Instagram, coisa assim, que às vezes tu vai pegar um público que tu não sabe quem é que tá te seguindo ou tá te vendo. E hoje em dia, a cartela de gente que tem cartão de crédito aumentou cada vez mais. Então, assim, insista na maquininha do cartão de crédito, sabe? Não vão tanto pelo caderninho. A gente sabe, a gente já trabalhou com revenda, a gente sabe da importância que às vezes é necessário, mas, gente, tomem cuidado com isso, porque hoje em dia fraude e calote é o que mais tem por aí.
Então abram bem o olho e tomem cuidado com isso. É, aquela história do caderninho é ruim porque o nível de inadimplência que tu pode ter é muito maior, né? Porque às vezes passar no cartão ou pedir uma entrada já é o dinheiro garantido. É mais então seguro. tu já sabe o que tu recebeu e tá tudo tranquilo. E o principal, né, Flávia? A saúde e a segurança do teu negócio. Então, verdade. O financeiro que a gente já falou aí, algumas dicas, é bem importante pra gente manter o nosso negócio pra que ele dure bastante a longo prazo. Isso. Gente, a última dica extra, que eu acho que é bem importante também, não é a última, mas não é a menos importante, que é sobre o preço das peças. Eu vejo que vocês têm muita dúvida, questão de como precificar, de como colocar margem de lucro, qual que é a margem de lucro ideal e tudo mais. A Flávia, ela tem bastante experiência, tanto com um time de vendedora que ela colocava a margem de lucro com a comissão, mas também sem essa comissão. E como que funcionava, sabe? Acho que a Flávia pode falar melhor que eu. Então, no começo, quando eu vendia, né, eu comecei colocando 100%. Colocava o dobro, né? Pagava 10, colocava 20, por exemplo. Só que foi indo quando eu fui montando esse grupo de meninas para vender, eu fui vendo a necessidade de estar aumentando a porcentagem de lucro em cima. Por quê? Eu comecei a pagar comissão, eu comecei a ter mais custos, né, de combustível e tal. Eu tinha mais o meu trabalho, a minha mão de obra, porque eu tinha mais mercadoria para pôr preço, né? Eu tinha que comprar mais embalagem para depois estar trocando, porque isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, é sempre a aparência das tuas peças. Então eu tinha que investir mais em embalagem, pacotinho de presente, essas coisas, tudo esses materiais eu tinha que fornecer para minhas vendedoras. Então eu tive que aumentar a minha margem de lucro. Então eu tinha que tirar, na peça, eu tinha que tirar o meu lucro, tinha que tirar a minha mão de obra, os meus custos e mais a comissão da minha vendedora. Então foi onde eu vi a necessidade de estar aumentando. Eu não vou dizer que é uma tabela, mas tipo, tu tem que calcular mais ou menos o que tu espera, qual lucro que tu quer e colocar, tipo, uns 5% de custo, o 30% da comissão da tua vendedora, a margem que tu quer do teu lucro, eu quero ganhar 70% em cima dela. Então, tudo isso tu vai somando e acrescentando no custo da tua peça. E isso é bem versátil, tipo assim, dependendo do tipo de produto, né, Flávia? Tudo. Às vezes tu queres trabalhar com um tipo de produto que é um produto mais caro, com valor mais agregado. Às vezes você não consegue colocar tanta porcentagem de lucro quanto aquela peça que tu paga R$ 9,90, por exemplo. Isso é uma coisa que varia bastante. Às vezes tu consegue ganhar mais lucro em cima de uma peça mais barata, né? Colocar, às vezes até, tem pessoas que colocam até 200% em cima. Peças que valem o valor, né? A gente consegue estar botando um lucro maior. Enquanto as peças um pouco mais carinhas, ganhar um pouco menos, mas também tem essa rotatividade de peça um pouco mais cara, um pouco mais sofisticada, né? Que tu tem que ter para mostrar para os teus clientes também. E olha só, a Flávia, com toda a experiência que ela tem de 15 vendedoras num time aí bem grande, eu achei bem legal, porque tem muita gente que procura a gente querendo saber como é que eu faço pra montar o time de vendedora e tudo mais. E ninguém melhor que a Flávia pra contar pra vocês um pouquinho de como é essa experiência, ela gerindo um time de 15 meninas, de como é toda essa experiência e como é que é o dia a dia disso. Então, a dica mais importante que eu acho pra começar ter tempo para atender as tuas vendedoras, porque montar um kit de 15 meninas você tem que ter tempo e dar ouvido pro que elas precisam, porque elas vão estar todo dia te pedindo peça, a minha cliente pediu isso, então eu preciso. Então tu tem que ter tempo para levar essas peças até ela e para fazer um bom atendimento. Porque uma coisa que eu errei no começo era porque eu trabalhava, eu fazia faculdade, então às vezes elas me pediam coisa e eu não tinha tempo para levar, eu não tinha tempo para responder, então isso me atrapalhou um pouco no começo. Eu deveria ter traçado um objetivo que eu queria, montar realmente esse time e investir mais o meu tempo nesse negócio. Então, isso é uma dica muito importante. Quando tu começar a formar esse grupo, tu já se prepare com o teu tempo, com a tua disponibilidade de estar atendendo elas, de levar o que elas precisam, porque pedido sempre vai ter. Então, tu tem que ter esse tempo para atender as tuas vendedoras. Outra coisa, no começo, quando eu comecei a montar esse grupo, eu mesma montava o kit para elas. Eu consegui uma revendedora nova, eu mesma montava o kitzinho e levava para ela. Só que eu vi que tinha algumas meninas que não estavam tendo um desempenho tão bom, então eu fui atrás de ver o porquê que isso estava acontecendo. E era porque eu não sabia
qual as clientes que ela ia atender. Ela que conhecia as clientes dela. Então, quando eu montava o mostruário para ela vender, eu não sabia qual era o tipo de peça que ela gostava. Então, foi indo e eu fui vendo a necessidade de ela mesma escolher os produtos que ela quer vender. Então, eu montei um mostruário grande e eu levava todo esse mostruário para ela quando eu ia fazer o acerto com ela das vendas e ela mesma escolhia as peças dela. Então facilitou muito e ela teve um desempenho de venda maior porque ela começou a pegar as peças que ela via que ela vendia. E era isso que eu não via antes. Então, eu acho que isso é uma dica importante, tu deixar as tuas vendedoras escolher, porque elas sabem quais os clientes que elas querem atingir, quais os clientes que ela vende, o perfil de cada cliente que ela já atende. Então, daí cada mês que eu levava esse mostruário para ela escolher as peças, era o dia que a gente fazia o acerto. Uma vez por mês a gente fazia o fechamento de toda a venda dela, via quantos que ela vendeu, tirava a porcentagem e ficava um valor para ela me pagar. Como é que fazia com esse valor que ela ia me pagar? Eu sempre procurava parcelar em 2 vezes. É claro, tinha vendedora que vendia um valor mais alto, a gente acabava parcelando em 3, mas eu sempre procurei fazer tudo em 2 vezes, que era melhor para te pagar o teu fornecedor e tu saber que tu tem um valor para receber no próximo mês, então. E 2 meses eu acho que já é o suficiente para te estar acertando com as tuas vendedoras, porque normalmente a gente faz em 2 vezes para nossos clientes também, então eu acho que isso é bem importante. E agora a gente vai falar também um pouquinho dos pontos positivos e um pouco dos pontos negativos também de montar esse grupo de vendedoras. Um ponto positivo que é muito bom é a rotatividade grande de mercadoria. Porque nem sempre tu vai precisar comprar bastante peça. É claro, sempre manter as novidades, mas esse ponto positivo é bom porque tu consegue girar a mercadoria entre elas. Quando tu vai fazer o acerto e a pessoa devolve as peças que não vendeu, consequentemente essas peças tu vai poder entregar para outra menina para vender. Então isso é bom porque gira bastante mercadoria. E outro ponto positivo é que tu vai poder lucrar mais sem a tua venda direta, porque o que ela vendeu é de responsabilidade dela. Tu sabe que aquilo que ela tem para acertar contigo vai entrar como lucro para ti e para acertar as peças que tu comprou, né? Então, tu vai poder lucrar mais sem tu ter que estar vendendo para tuas clientes. E no início, como eu queria mostrar a minha marca, como eu queria divulgar mais, isso é um ponto positivo muito legal também, porque criando um grupo de vendedora, tu consegue atingir mais público, tipo, mais clientes, e mostrar mais a tua marca. Então tu acaba sendo mais conhecida, porque as clientes que tu não tem acesso, as tuas vendedoras vão conseguir ter acesso a outras pessoas, né? Então a tua marca começa a ficar bem mais conhecida. Um dos pontos negativos, né? Um ponto negativo é que no início tu tem que fazer um investimento um pouco maior. Tu tem que comprar um pouco mais de mercadoria, tu tem que comprar mostruário para dar para elas vender, as maletinhas, tu tem que comprar mais embalagem, embalagem de presente. Então o alto investimento inicial às vezes assusta, mas depois, conforme vai indo o negócio, vai girando aquela questão de ficar girando as peças, isso te tranquiliza um pouco mais. A dica que a Flávia vai dar, eu acho que é uma dica muito legal, porque acaba querendo não é o risco do negócio. Todo negócio tem seus riscos, né? E esse que a Flávia vai falar agora pra vocês é um risco que, querendo ou não, a gente tem que tomar cuidado na hora que a gente vai selecionar nossas vendedoras. Acho que tu pode falar, né, Flávia? Um risco, assim, que a gente sempre corre com esse grupo, às vezes tu pegar alguma pessoa ou outra que não tenha tanto tempo, que não se dedica tanto, às vezes pega um mostruário lindo, maravilhoso, mas deixa lá guardado, não mostra. Então, esse é um risco que corre, de talvez pegar alguma pessoa ou outra que não se desempenhe tanto nas vendas, ou acaba quase não vendendo nada. Então tu acaba ficando com mais mercadoria, mais peça em estoque, por conta dessas pessoas que às vezes não se dedicam tanto, né? E uma coisa que a gente pode, acho que, evitar nisso é você ir conversando com ela. E aí, como é que estão as vendas? Vai puxando ela também, porque às vezes você entrega um grande mostruário pra ela, o mostruário fica parado. E assim, tu largar na mão dela, gente, tem que fazer esse controle, né? Tipo, sempre tá chamando, cuidando das vendedoras, como é que tá o desempenho delas, ver como é que tá as vendas,
Porque, né, no final tudo gira com É. comissão e aí o teu estoque tá lá parado. Então, assim, Isso. cuidem bastante disso. Principalmente em quem tá começando, né? Vendedora que tá começando. Sempre manter um contato. Às vezes a gente vai se achar meio chata, mas isso é muito importante. Toda semana, assim, tu coloca um dia da semana, todo aquele dia tu chama ela e pergunta como é que tá sendo as vendas, se ela tá precisando de alguma coisa, se tem algum pedido, mas é pra te manter um contato e saber como tá sendo o desempenho dela. E uma coisa que a gente tem que tomar cuidado quando tá começando é não pegar mais pessoas do que a gente pode suportar no nosso time, atender. Então, às vezes a gente quer começar, mas não quer ir aos poucos. Uma coisa que vocês têm que tomar bastante cuidado é qual que é o valor de investimento que vocês estão pretendendo fazer e qual que é o time de vendedor que vocês querem ter. Por exemplo, eu preciso de, sei lá, 5 mil reais pra eu atender, sei lá, 3 vendedoras, 5 vendedoras. Aí eu quero colocar mais 2 pessoas no meu time. Eu tenho um valor de investimento e de peças pra eu atender mais essas 2 vendedoras, porque daí acaba vocês se empolgando demais e acaba criando uma expectativa muito grande das vendedoras que vocês não vão conseguir atender. Então, assim, tenha a expectativa e a realidade muito com o pé no chão, sabe? Isso eu acho que é bem importante também. Porque às vezes colocar pessoas novas é bom, só que às vezes tu não vai conseguir dar tanta atenção ou tanta mercadoria para aquelas que tu já tem. Então, continua sempre no foco daquelas meninas que tu já tem, claro, sempre em busca de novas, mas também não deixar aquelas de lado, né? Aquelas que tu tem sempre dar uma atenção e aquelas que estão vindo saber se realmente tu vai conseguir dar todo um suporte, né? E é isso. Gente, olha só, então a gente encerra o vídeo por aqui, com todas essas dicas maravilhosas que a Flávia deu pra vocês. Tenho certeza que ela fica à disposição aí também. Sim. Mandem as dúvidas que vocês tiveram pelo nosso Instagram ou pelos comentários aqui do YouTube. Com certeza, se vocês tiverem dúvidas, eu vou pedir pra ela responder, tá? Se vocês quiserem mandar as dúvidas pelo Instagram, a gente faz um vídeo lá dela respondendo Sim. as dúvidas de vocês. Então, gente, muito obrigada pela atenção de vocês até aqui. E o que precisarem da gente tá à disposição. Então tá, obrigada, gente. Qualquer coisa é só perguntar que a gente responde. Beijo! Beijo.